Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas virtuais. Aqui quem vos fala é o professor Jerônimo Barros, com a disciplina de Química. E hoje nós vamos estar trabalhando com a questão de molaridade, concentração, que no caso é a mesma coisa de concentração molar, né? Ou concentração em mol por quilo. Tudo isso aqui é um conteúdo só, tá bom? Alguns podem estar dizendo, Jerônimo, mas você já trabalhou isso na outra aula. Só que isso daqui, ó, é molaridade. O outro era molaridade, tá bom? E o outro era concentração molar. Esse aqui é molar, tá bom? É um outro conteúdo, sim. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com molaridade. E molaridade é a relação estabelecida entre os números de mols, N, né? Do soluto. Lembre que soluto eu represento pelo número 1. E a massa do solvente. Solvente eu represento pelo número 2. Como não há, como não é utilizado o volume nessa modalidade de concentração, a temperatura não exerce influência alguma. Então, diferente da molaridade, que tinha a questão do volume, a temperatura poderia influenciar aí no resultado final, tá bom? Já aqui não. Então, ó, quando nós falamos na questão da fórmula, então molaridade ela é representada pelo um W, tá bom? Que é igual ao números de mols 1, ou seja, números de mols do soluto, dividido pela massa 2 ou massa do soluto, desculpa, do solvente, tá bom? E temos aqui a questão do que eu falei lá em cima sobre a fórmula, tá bom? Então, ó, só vale observar algumas coisinhas. Um detalhe extremamente importante é que na molaridade a massa do solvente só pode ser trabalhada em quilograma. Cuidado com essa palavrinha só pode, tá bom? É, ela deve ser trabalhada em quilo, mas caso não esteja em quilo, você tem a possibilidade de alterar a fórmula para usar ela em grama. Mas quando você altera a forma para usar ela em grama, você automaticamente está transformando ela já na forma, tá bom? Então, ó, aqui nós temos, sempre que trabalhamos com a molaridade, podemos utilizar as seguintes unidades para representar. Ou seja, as unidades de medida é mol por quilo, tá bom? Que é a mais utilizada, ou molar. Qualquer uma das duas você pode usar como unidade de medida. Esse conteúdo, como tem algo muito parecido com os outros, ela se torna até bem mais simples para vocês. Ou seja, quem entendeu os outros, essa daqui vai passar tranquilo, tá bom? Quando nós chegamos na forma, igualzinho com o outro, que nós podemos tirar a questão do número de mols e colocar massa 1 sobre massa molar 1, aqui nós vamos fazer também. Então, W igual a N1, eu troquei por isso aqui, ó. Vou pegar até minha caneta aqui, ó. Então, no lugar de N1, eu coloquei isso aqui, ó. Tá bom? Aqui seria a questão do N1. Então, no lugar de números de mols 1, eu troquei por isso aqui, ó. Tá bom? Porque isso daqui representa N1. Todo mundo já está ciente, eu sei disso. Então, ó, essa forma aqui, ó, essa forma aqui entra naquele negocinho que nós vimos lá. Eu só posso usar essa forma se a massa 2 estiver em quilo. Ou seja, só posso usar essa forma se essa massa 2 estiver em quilo. Se tiver em gramas, eu tenho duas possibilidades para fazer. Eu posso transformar essa massa que está em grama para quilo, ou eu posso usar essa outra. Tá vendo que nessa outra, a única coisa que muda dessa para essa de cá é esse 1000 aqui, ó. Então, esse 1000 está aqui para transformar essa massa que está em grama para quilo, diretamente na fórmula, tá bom? Então, você pode usar qualquer uma das duas. Aí depende se você quer transformar a massa que tiver em grama em quilo logo e já usar e usar logo essa daqui, ou usar essa daqui em grama, que ela já vai fazer o trabalho todinho, tá bom? Aí é com vocês. Então, ó, passando aí para um exemplo bem bacaninha, nós temos, ó, qual será a massa de etanol? Aí nós temos a forma do etanol ali, né?
com 0,4 mols de fenolftaleína dissolvida, que se deve ser utilizada para preparar uma solução alcoólica que apresenta uma concentração de fenafitaleína igual a 0,6 molar. Então, para isso aqui vamos extrair os dados dessa questão. Então, dessa questão nós temos alguns dados importantes. Primeiro, a concentração molar. Está aqui, ó. Como aqui apareceu em molar, né, isso é a concentração, é W, tá bom? Lembrando, geralmente vai aparecer sempre em molar, não. Como nós vimos lá, pode aparecer em mol por quilo também, né? Então é a concentração. Outra coisinha, aqui ele está perguntando, ó, qual será a massa de etanol. Então ele está querendo saber qual é a massa 2. E também dá 0,4 mols, já que veio dado em mols, é o número de mols 1. Daí já ficou fácil, né? Já ficou fácil saber qual é a forma que nós vamos usar, que é aquela primeira. Então nós temos concentração é igual a números de mols 1 dividido pela massa 2. Substituindo os valores, eu tenho concentração, que é 0,6, igual ao número de mols, que é 0,4, dividido pela massa 2. Aqui, ó, eu posso fazer meio para os extremos, ou eu posso trocar só as posições desses dois. Ó. A massa 2 vem para cá e o 0,6 desce. Então, ficaria dessa forma aqui. Ó. Massa 2 igual a 0,4 dividido por 0,6. Aqui eu só preciso dividir esses dois. 0,4 dividido por 0,6, eu tenho um total de massa 2 igual a 0,67 quilos. Facinho nessa questão? Ou seja, mais fácil que ganhar na loteria. Ou seja, todo mundo vai conseguir responder de boa essas questões. Outro exemplo, nós temos, ó, qual a molaridade de uma solução que apresenta 34,2 gramas de sacarose, olha, dado em grama. Então isso aqui é uma massa de sacarose. Sacarose é um açúcar, né? Tudo que termina em ose é um açúcar. E nós temos a fórmula dela aqui, ó. Dissolvidos em 200 gramas de água. Opa, água é sempre massa 2. Então, essa massa aqui de água será a massa 2. E temos uns dados aqui que diz que carbono é 12, H é 1, O é 16. Vamos tirar os dados do exercício? Então, nós temos, ó, molaridade, quem ele quer saber, né? Que ele diz aqui em cima, qual a molaridade? Aí nós temos massa 1, já que isso aqui é a massa 2, então esse outro só pode ser a massa 1. Então, como eu falei, né, massa 2 aqui. Aí, para isso, vai estar faltando aqui quem é a nossa massa molar. Para achar a massa molar, eu vou multiplicar cada quantidade de, ou melhor, vou multiplicar cada quantidade de cada elemento pela sua massa atômica, que são essas massas atômicas que estão aparecendo aqui, né? Então, nesse caso, eu passo a ter o quê? Ó? Aqui, né, 12? Então, 12 vezes 12, tá aqui, ó, 12 vezes 12, mais, que é 22, então 22 vezes 1, então 22 vezes 1. E aqui é 11, 11 vezes 16. Então, quando eu fizer a multiplicação e depois somar tudo, eu vou encontrar 342. Esse 342 é minha massa molar 1. Resolvendo ela, eu vou resolver pela forma que tem o 1000, porque a minha massa 2 está em grama, tá bom? Aí eu não quero transformar ela em quilo, eu vou usar essa fórmula aqui mesmo. Então, como é que eu faço? Substituindo os valores. Então, concentração é igual a 1000 vezes 34,2, que é a massa 1, dividido pela massa molar 1, que eu achei que era 342, vezes a massa 2, que é 200. Quando eu fizer essas multiplicações e dividir, eu vou encontrar 0,5 mol por quilo. Então, ó, bem facinho a questão, não há nada difícil, tá bom? E vocês vão poder brincar à vontade, tá bom, pessoal? Então, isso daqui foi o nosso resumo da nossa aula. Para deixar vocês felizes, eu vou colocar uma tarefa para vocês responderem e depois me enviarem, tá bom? Então, boa aula, né? E até a nossa próxima aula.